Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal entrando aqui. Aguardando aqui as minhas convidadas dessa noite. As guerreiras. Fez, né? Tem o Fernando, tem a Fernanda, Fezinha. Beijo para todos. Adriana, o pessoal que tá entrando aí. Vou aguardar um minutinho aqui as entradas. Aqui já tô vendo que a Maiara, que é uma das guerreiras dessa noite, já entrou. Hoje falaremos sobre enneagrama, sobre a ótica, né? Sobre a vibração e a frequência do raio 6. A gente tenta fazer uma ligação com a questão da carreira, do mundo corporativo, mas a gente traz também na nossa conversa muitos elementos da vida pessoal, né? Dos comportamentos, das características, porque a gente não tem como separar uma coisa da outra, né? Ó, já vou convidar aqui a Maiara e a Marina. E hoje vão dividir conosco. Oi, Mai, boa Oi, Ká, noite. boa noite a todos. Oi, Má. Olá. Oi, Mai. Oi, Mai, Cá. tudo bem, Mar? Boa noite. Hello. Que delícia tê-las aqui. Hoje, nessa conversa, vamos falar um pouco sobre o raio 6, né? Sobre essa vibração, esse ponto do enneagrama. E a intenção é que a gente dê um pouquinho dessa ótica relacionada à carreira, porém não precisamos ficar presa somente nesse âmbito, nessa esfera. A gente vai navegar sim pelas esferas pessoais, que é onde normalmente a gente tem mais exemplos, mais vivência, enfim. A gente vai conversar aqui de forma fluida, meninas. Ah, eu vou falar um pouquinho a disposição, né, da nossa conversa. Vai ser um pouquinho do enneagrama, vou falar um pouquinho desse instrumento de autoconhecimento, um pouco do raio 6, e depois eu queria que vocês se apresentassem, né, falassem um pouquinho de vocês e um pouquinho do processo de carreira de vocês, né? Como que foi até aqui, quais foram as escolhas, como que foi, né? Enfim, contassem aí pra gente um pouquinho sobre a questão de carreira. E depois eu vou seguir com algumas perguntas aqui, enfim, de acordo com a nossa conversa, para que a gente deixe um pouco mais claro aí, né, para que eu aprenda com vocês e as pessoas que estão aqui com a gente, como funciona aí o raio 6, enfim, qual é a vibração desse raio tão poderoso, né, tão potente, tá bom? Então, Vamos gente, o embora. enneagrama, bora lá, né? O enneagrama, gente, ele é uma ferramenta, é um instrumento de autoconhecimento. No Ocidente, muito conhecido pelo Enneagrama das Personalidades, né? Onde a gente traz ali 9 pontos e cada uma das pessoas aí do planeta Terra se encaixam com predominância em um desses 9. Todos nós temos um pouco de todos, né? Mas vibramos predominantemente em um deles. O primeiro contato com o Enneagrama nos traz aí um conhecimento dos nossos comportamentos, das nossas características, dos scripts que a gente tem automáticos, né? Quando a gente está aí no piloto automático da vida. Mas depois disso, a gente vai descobrindo que o Enneagrama, na verdade, é um portal, né? Um portal de autoconhecimento, um portal de retorno para a nossa essência, né? De volta para casa, da gente resgatar aí quem a gente é, né? De verdade aí. E é uma ferramenta de elevação da consciência, de evolução da consciência. O raio 6 no Enneagrama, né? O ponto 6, ele é um raio que, em sua essência, é extremamente forte, né? Vigoroso, sustentado. É um raio de sustentação, né? De força. É o arquétipo do herói,
né? O raio 6 é o arquétipo do herói aí que levanta a espada, que luta por uma causa, que vai à frente, que inspira as pessoas. E quando ele se desconecta dessa essência, as pessoas que se desconectam, as pessoas do raio 6, quando se desconectam dessa essência, elas sentem uma profunda falta de orientação, né? Como se tivessem perdido aí o suporte, a direção, e tem uma dificuldade nessa questão de para onde ir e de confiar aí no chão, embaixo dos pés, né? Parece que tá tudo muito solto, tudo muito à deriva, né? Então essa é a minha leitura do raio 6, do que eu estudo e das experiências que eu já tive sentindo aí no meu corpo, sentindo no meu coração e na minha mente as frequências e as vibrações desse raio que me toca muito, né? Hoje, durante o dia, já vai se abrindo aí os campos, né, do raio, e como ele é a minha flecha, né, Missing Peace, digamos assim, onde eu encontro também o meu propósito, é muito forte, é muito bonito, né? Me dá sempre um frio na barriga, porque é a flecha do vamos pra guerra, né? Então, confesso que me dá sempre um frio na espinha essa entrada aí nesse campo. Mas é isso, né? Faz parte. E aí é a coragem, né? De ir com medo mesmo. Então, meninas, dei aí a minha visão do raio 6, né? Da experiência que eu tenho, dos estudos que eu tenho. Sei que vocês já estão aí numa caminhada de autodesenvolvimento e de autoconhecimento já há algum tempo. Então, quando vocês forem falar aí do processo de vocês, da apresentação da carreira, tentem pensar um pouquinho como era antes, né? Um pouquinho como é agora. Eu sei que a gente vai relaxando muitos dos mecanismos de defesa, a gente vai conseguindo trabalhar muita coisa que já não está mais tão automática, que já está muito melhor, né? Mas se vocês puderem tentar resgatar um pouquinho do antes, um pouquinho depois, para a gente ir colocando, tá? Mas não se preocupem, vamos fluir aí, o que vier nessa conversa, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá bom? Agora chega de falar, chega de eu falar. Queria passar aí a palavra para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho do processo de carreira, depois a gente vai conversando, tá bom? Mais focada aí no raio. Quem quer começar, fiquem à vontade. Quer A começar, gente pode ir. Posso começar, se você quiser. Pode começar. Então, o meu processo em relação ao tipo 6, ele é bem recente, embora o meu processo de autoconhecimento seja já bem longo. Eu só me reconheci no tipo 6 tem um ano, e eu já estudo o Enneagrama desde 2014, então foi um processo realmente muito profundo. E eu demorei muito para reconhecer, porque uma das minhas características é não ter medo das coisas. Então, a minha frase de vida era: eu não tenho medo de nada. Então, chegar e assumir que eu tenho medo de alguma coisa foi muito complexo. Mas hoje, olhando para minha carreira, eu entendo que eu me encaixo perfeitamente no 6. Eu sou toda voltada para números, eu sou formada em matemática, eu tenho pós-graduação em análise de dados, em análise de negócios. A minha vida toda é voltada para planejamento, para melhoria de processos, então eu sou muito detalhista nas coisas, eu sou muito daquela necessidade de ter a segurança de que tudo vai dar certo. Eu digo que eu tenho plano F para a vida, né? Eu tenho plano A, plano B, plano B, plano C. Se der errado, acontece isso, 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 isso. Se isso daqui falhar dessa forma, eu já sei como vai acontecer. Então, assim, pensando não só na minha carreira, mas como na minha vida, eu sempre estou à frente do que pode acontecer. Então, não tem como negar o meu tipo. Mas acho que em relação à carreira também, só o currículo ele já fala por si em relação ao tipo. Perfeito, Má. Legal. E a contribuição que você trouxe, né? Porque quando a gente fala dos tipos e na combinação dos instintos, essa sensação que você falou, olha, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada, eu vou para cima, muito relacionada a combinação com o teu instinto, né? De ir para Isso. cima. E aí depois que você foi aprofundando um pouco mais, você foi vendo o que estava por trás e falou, opa, peraí, tem um negócio aqui que é do 6 mesmo, né? Exatamente. Para eu entender o que era o medo em mim, eu tive que identificar isso no meu corpo. Então, assim, eu não consigo olhar e falar, nossa, eu estou com medo disso, porque eu enfrento. Então, eu tô com medo, sei lá, de andar de ônibus, eu vou andar de ônibus. Eu tô com medo de andar sozinha na rua, eu vou andar sozinha na...
parece que é uma forma de autoafirmação, né? Eu vou porque eu vou encarar e eu vou conseguir passar por aquilo dali. Mas é instinto mesmo, né? Eu avanço. É, que a combinação do raio 6 com o instinto teu predominante, que é o sexual, ele causa esse movimento, né? Não o movimento de Isso, resguardo, mas o movimento do enfrentamento, né? isso, total, total. Eu sinto medo, mas eu enfrento, que é meio que pra livrar logo aquele negócio, É, aí é hoje corredor da eu frente. entendo que eu sinto medo, mas antes era eu não tenho medo de nada e eu vou, meu coração acelerava, mas eu falava que não era medo, entendeu? Era tipo É, isso. Era Apresentação e adrenalina, né? trabalho era total. Total. Ah, quem vai apresentar primeiro? Eu, morrendo de medo, mas eu vou. Era tipo isso. legal. Obrigada, Má. Você, Mai, conta um pouquinho pra gente aí de você, seus processos. Primeira coisa, vocês estão me escutando bem? Sim. Pra mim tá dando uma travada, eu não sabia se era eu aqui. Uhum. Então, boa noite, para quem não me conhece, eu sou Maiara. A minha formação inicial é enfermeira. Trabalhei na área durante 13 anos, tanto na parte assistencial quanto na parte administrativa e gerencial. Assim como a Má, eu tive uma formação muito voltada ao detalhe também, então fiz especialização em comissão de controle de infecção hospitalar, que é uma área totalmente detalhista dentro de um hospital, que busca quais são os riscos, né? Olha só, ali dentro do ambiente hospitalar. Depois fiz gestão de negócios em saúde também, um MBA. E a minha transição de carreira, ela se deu há 2 anos atrás. Eu já vinha nessa pegada do autoconhecimento, já aplicava muita coisa com as pessoas que estavam ao meu redor, mas realmente trabalhar com o autoconhecimento foi depois de um ponto de choque que eu tive. Que o 6, né, entrando um pouquinho na personalidade do 6, ele preza muito pela segurança, que a Má já tinha tocado nisso. Então, para mim, era um emprego seguro, né, que eu cresci dentro da empresa, dentro da lealdade da empresa, né, então tive 2 empregos durante esses 13 anos, e a minha última empresa, trabalhei 12 anos nela. Então, a lealdade dos 6, né, de vestir a camisa, de ter a segurança no lugar. E aí, o meu instinto dominante, que é o social, ele traz muito isso, né? Então, ele busca o apoio dentro de uma organização, dentro de um grupo. Isso demorou para cair minha ficha, mas é uma outra história. O que mais dos 6 que eu posso colocar de imediato junto na transição de carreira? Quando eu tive esse ponto de choque, que foi o quê? Eu fui demitida. Então, para mim, naquele momento, uma coisa que era totalmente segura, estável, eu falei assim: agora abri o buraco no chão, ou eu me jogo dentro desse buraco, ou eu vou levantar e vou ver o que eu vou fazer da minha vida. E foi isso que eu decidi fazer, né? Então eu acredito que foi um momento de muita coragem, inconsciente ainda, não era consciente isso. E eu parti para o autoconhecimento mesmo, mergulhei, já conheci o enneagrama, mergulhei mais ainda. E eu fui percebendo durante essa jornada de autoconhecimento quanto os mecanismos de defesa, né, eu criei, a minha personalidade criou para eu sobreviver com esse tipo 6. Falando um pouquinho do tipo 6, cara, ele é um tipo que traz a paixão, o medo, e aí é muito expresso através da ansiedade. Ele é um tipo da tríade mental, então é muita informação sendo processada no centro de inteligência mental, na cabeça. E como a Má falou, né, eu tenho plano A, B, C, D, F para minha vida. Para a gente ter a segurança e
a gente foca muito, né? A personalidade 6 foca muito no que pode dar errado. Então a gente fala assim, ah, não, esse ponto é um ponto crítico. Ah, então eu tenho que prestar atenção. Eu quero fazer tal coisa, mas e se isso der errado, eu tenho esse plano B. Mas mesmo com o plano B, se der errado tal coisa, eu tenho o plano C. Então, por um lado, isso não é tão ruim, porque é uma coisa de proteção nossa. Então, áreas que são críticas, né, que precisa de um olhar mais crítico no que pode dar errado, que é um ponto de atenção, o tipo 6 tira de letra, né? Porque ele vai olhar para aquilo e é automático. Ele fala assim, meu, presta atenção aí que pode dar algo errado. É muito automático isso, o 6 Um fazer. mapeamento, né? Um mapeamento Total, ele faz rápido e full ali, um né? mapeamento do ambiente, dependendo do instinto, ele já vai mapear as pessoas que estão ali também, quem que ele vai poder confiar, quem que ele não vai poder confiar, tá meio desconfiado, assim, geralmente não confia de imediato, né? Demora um tempo aí no nível de consciência de faixa média. E a minha jornada dentro da transição de carreira, ela começou realmente num ponto de choque, onde hoje eu olhando para trás, eu podia ter baixado muito meu nível de consciência. Uhum. E daí vem aquela frase aquela palavrinha que a gente conhece bem, né? Que a gente pode explicar para o pessoal depois, que é a sustentação. Quando vem uma energia, ela pode tanto servir para você subir o nível de consciência quanto você descer esse nível de consciência. E isso vai depender da sua autoobservação, da sua percepção, da sua entrega e, e de Da sua realmente presença ali, né, Mai? da sua Estar em presença. presença, né? Quando o carrinho de bate-bate lá, um bate no outro, bateu em você, se você tá presente, você consegue pegar essa energia e subir. Ou se você tá Isso, meio fora de, né? Essa energia te tá? empurra, sabe para Deus para onde, né? É, Estar em é isso presença mesmo, aí, né? Karina. Sustentado. Perfeito. E o que que é o estar em presença, né, Ká? Explica É, aí o que que é estar em presença, pessoal. acho que é essa autoobservação, né, Mai, que você trouxe e que a Marina também trouxe quando ela falou, poxa, só me auto-observando muito, indo lá pro meu íntimo, eu percebi o seguinte, eu tenho medo, né? E você é a mesma coisa, só já conhecendo os meus mecanismos, quando veio o choque, eu pude entender que aquilo, na verdade, não era uma força que ia me levar, me deixar à deriva, era algo para me impulsionar a Hum, superar o meu medo, né? Então você aproveitou esse choque, talvez você não conseguisse sozinha todo esse impulso e foi para frente, né? Então acho que essa presença foi. aí de se auto-observar, se autoconhecer dia a dia é importantíssimo. E uma coisa que a Marina falou também, né? A presença que ela falou assim, eu tive que sentir o medo no corpo, porque até então eu não sabia que eu tinha Ar no medo. seu Aquilo para mim não era corpo. medo. É isso. E isso é um caminho, né, de desenvolvimento dentro do tipo 6. É distribuir aquela energia que fica totalmente no mental, distribuir no corpo, para você começar a sentir realmente. E é aí, como a Karina disse lá no começo, né? O 6 ele perde o chão, né? Ele não sabe para onde vai, perde o norte. E quando ele volta para o corpo, isso é uma das coisas que já começam a ser modificadas. Que ele começa a sentir realmente que ele está no corpo e que ele tem chão, sim. Perfeito. E aí é algo muito maior que nos sustenta. É essa percepção que vem depois com a autoobservação. Que lindo, maravilhoso, né? Queria aproveitar essa questão que a gente abordou agora de estar no corpo, né? De se perceber aí fisicamente. E explorar um ponto que eu acho que pode ser comum no 6, pelo que eu estudo, leio, e na verdade eu acho que é um ponto que tem para todos. Mas acho que no 6 talvez isso seja um pouco mais latente, né?
que é esse padrão respiratório. Não sei se para vocês, meninas, isso fica claro ou não, né? Porque o 6, ele tem essa questão de se sentir desconectado da sustentação, né, da força que ele tinha, desse vigor que ele tinha, quando em essência. E essa desconexão gera uma ansiedade, né? Uma ansiedade aí que toma conta do coração, mas que também gera padrões mentais, e isso influencia no padrão respiratório, né? Então, quando essa ansiedade chega a níveis altos, né? Quando ela começa a ficar em níveis elevados, o padrão respiratório começa a ficar bem curtinho, né? Alguma coisa assim, uma respiração curta. E vocês percebem isso? Isso é real para vocês? Esse padrão, já, né, falando da presença, falando de estar no corpo, é real para vocês? Esse padrão? Como que vocês veem isso no dia a dia? Pra mim, ela vem no corpo também. Engraçado que antes eu não percebia tanto o meu corpo e depois com o autoconhecimento realmente eu comecei a perceber. Então, assim, essa ansiedade, quando veio muito na pandemia, obviamente, né? Acho que para a maioria das pessoas, mas acho que para o tipo 6 veio em excesso. Então eu sinto não só a respiração ofegante, como o peito acelerando, né? O coração acelerando. Então, às vezes eu falo assim, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, vou beber uma água. Ele ainda falava isso, vou beber uma água, para ver se quebra alguma coisa, para ver se melhora de alguma forma. Que eu acho que foi a forma que eu entendi de parar para respirar. Então, essa coisa do ofegante, do coração acelerado, a mão tremendo, da ansiedade que você não consegue entender qual é o motivo, às vezes até pode ter, mas às vezes você não sabe. Falar, vamos lá, como é que eu volto para respirar? Sozinha eu não vou conseguir. Vou beber uma água, vou sentar aqui, vou olhar para o céu, vou fazer de alguma forma porque não tá legal, entendeu? Mas eu consigo perceber bastante isso no meu corpo. E às vezes eu não tenho controle nenhum. E a tremedeira vem do nada. É real para você, Mai, também essa sensação corporal, respiratória? Sim, é real, Karina. E foi como a Marina colocou, né? A primeira percepção que eu tinha realmente era essa respiração que sobe, né? Então é uma respiração que ela fica muito em cima aqui, aquela respiração curtinha, que chega se você tá na ansiedade falando, muitas vezes falta o ar para você conseguir falar, né? Porque aquela respiração tá muito curta. A taquicardia e um frio que subia assim, ó, pela coluna. Era essa a percepção que eu tinha de início. Durante a caminhada aí, o que mais eu percebi também? Eu percebi que eu perco a sustentação nas pernas. Realmente, assim, parece que eu não tenho Literalmente, a perna. perna bambeia. Literalmente, parece que não tem perna. A perna começa a ficar bamba mesmo, começa a tremer. E uma outra percepção que eu tenho antes no coração era taquicardia, né? Hoje parece que o meu coração, no momento da ansiedade, o meu coração se torna uma nose. Parece que ela vai espremendo, parece que é uma força que espreme, 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 assim, e deixa o coração o menor dos menores. Então é uma percepção que eu tive ao longo do tempo. E quando eu me pego nisso, né, eu falo assim, opa, tem algo que eu já reconheço aqui, né, já aconteceu. Então a primeira coisa que eu faço é realmente entrar em estado de presença. Então como que eu faço? Põe o pé no chão, ou eu cruzo, né, as pernas como se fosse aquela posição de índio, né, de meditação, e eu começo a respirar, focar na minha respiração. Então, o meu foco total é na respiração. E depois de algum tempo, eu percebo que isso vai diminuindo, vai acalmando, vai acalmando. Muitas vezes até um suor na mão também aparece, dependendo da situação. Entendi. Entendi. Gratidão, meninas, por partilharem aí, né, como acontece no corpo para vocês quando esses níveis de ansiedade aumentam, né? E às vezes tem motivo, às vezes tem explicação e às vezes não, né? Como a Marina trouxe, às vezes simplesmente ele vem, né?
Aí eu não sei E a Marina. Tem uma outra coisa que eu hum, lembrei também, é a cabeça, Karina. No momento da ansiedade, eu não sei você, Marina, mas eu já percebi, a minha cabeça fica descontrolada. É mexer a cabeça mesmo assim, como se tivesse um turbilhão dentro da cabeça e você não sabe para onde você vai, né? Você olha para todas as direções porque você não sabe para onde você caminha. Vou olha reparar, acho que eu como nunca reparei nessa da cabeça, não. É, Eu sinto a cabeça repara. pesada, né? Eu sinto muita dor de cabeça com essa coisa do excesso parece que o meu cérebro vai aumentando, né? Aí tu fica presa aqui, mas eu nunca reparei na cabeça, não. Vou começar a reparar mais. perfeito, meninas. E aí, falando na cabeça, né? Já que a gente foi para esse lado aí dos pensamentos, né? Que a gente puxou aí essa deixa de. Tem um padrão, né, mental nos níveis mais médios, né? De consciência. Níveis médios que eu falo são níveis automáticos, quando a gente está aí no piloto automático, funcionando no script, né? Então, existe um padrão mental dos seis, que diferente do padrão mental em níveis mais saudáveis, que é uma clareza mental, que é uma conexão com a intuição, né, com aquela guiança que vem do divino mesmo, né, lá de cima, daquele eu superior, de um lugar que a gente não sabe exatamente aonde é, mas a gente sabe que é confiável, né, que é uma conexão divina, universal, enfim, aí sem nenhuma conotação religiosa. Diferente desse padrão, que é um padrão em níveis aí saudáveis, existe um padrão de fixação mental que é a preocupação, né? A preocupação, e aí eu acho que já vocês já deram alguns exemplos de ter até o plano F na vida, né? Se deu errado, vai até o F. E mas como que funciona isso? Esse padrão mental. E se vocês tiverem algum exemplo para trazer para gente, né? Tipo, olha, eu já pensei, teve uma situação que aconteceu isso, isso, isso. São vozes, esses pensamentos vêm um atrás do outro, eles vêm em sequência, eles já vão planejando. Como funciona isso para vocês, esse padrão da Cara, fixação? quem dera que ele viesse em sequência. Porque ele vem todo de uma vez, pum, entendeu? Ele vem, chum, vem assim. E é engraçado que desde pequenininha eu tenho esse padrão de questionadora, né? Que a gente pode olhar como uma forma positiva, mas nesse nível médio aí de consciência é aquela coisa, você não sai do lugar. Porque você vai e o e se? E o e se? E aí você tá parada, porque você continua no e se, os pensamentos vêm todos aqui, todos os questionamentos, e aí às vezes você questiona para alguma pessoa, mas às vezes ele fica com você. E eu acho que, assim, não sei se a ideia era ir para esse lado de conversa, mas trazendo um pouco para a carreira, eu sempre fui muito vista como a encrenca, como a dona encrenca, a que traz coisas que de repente não era para trazer no momento, mas por quê? Porque eu tô sempre pensando em coisas, às vezes a gente tava no meio de uma reunião e falava, mas nem era essa a questão. Então, assim, às vezes era positivo, porque eu trazia coisas que as pessoas de repente não estavam trazendo, mas às vezes eu avacalhava a reunião, porque não era a pauta, entendeu? Então sempre tem um lado, o bom e o ruim, né? Então, assim, dependendo das pessoas que eu cruzasse no meu caminho, podiam entender isso como a encrenqueira, a que quer bater de frente, a que quer criticar, e às vezes nem era porque eu realmente estava com dúvida. Então, assim, o problema central é o quê? Eu tenho dúvida. Eu nasci com dúvida. Eu acho que eu nasci perguntando assim, por que que eu nasci? Eu tenho essa sensação de que eu falo, gente, por que que eu tô aqui? Me expliquem, porque eu preciso entender. E quando falava assim, ah, você não entende seus sentimentos, eu falei, se tivesse no dicionário explicando o que que é, para mim seria perfeito. Então, é esse excesso de questionamento que fica dentro da minha cabeça. Não sei como é que é com a Mai. Como que é para É, você, Mai, esse eu, mental aí? eu concordo com a Má. Se eles viessem de forma ordenada, todo bonitinho, né? Cada um na sua vez, seria uma maravilha para o mundo do mental. Mas não vem assim, não, Karina. É um pensamento trombando no outro, não é uma voz interna, são várias vozes, né? A gente lê até na literatura do Eneagrama, né? É um comitê. É um comitê interno mesmo que a gente tem na cabeça. Eu brinco, né, que a gente tem um anjinho e tem o diabinho, né? Fala assim, ah, eu quero fazer tal coisa, ah, vai ser bom, não sei o que, não sei o que lá, vai, será que vai ser bom mesmo?
Meu, eu não sei quantos o 6 tem dentro do mental dele. Mas eu sei que são muitos. E a questão da dúvida, o 6 ele é muito pautado por regras, né? Regras, procedimentos. E isso gera muito questionamento, porque se não está claro, a gente não tem um caminho a seguir, que a gente usa a regra e o procedimento como um caminho. Então a gente respeita muito isso. Então, se tá dentro da regra, meu, eu tô indo certinho aqui, ó. E inconscientemente é. Se eu estou indo certinho, eu tenho apoio. Eu tenho alguém para me defender Perfeito. ali, né? Eu tenho um papel escrito ali. E é ótimo você ter trago esse ponto. Acho que a questão do padrão mental ficou claro, né? Acho que deu para entender qual é o movimento mental. E quando você fala aí, olha, para o 6 é muito importante as regras, os procedimentos. Diferente do tipo 1, que também valoriza regras, procedimentos, mas com aquele receio de estar incorreto, de fazer errado, de não, né, de ser errado, né? O 6, na verdade, ele gosta das regras e dos procedimentos porque é uma forma de orientação, é uma forma de dizer, vai por aqui, vai por esse caminho. Então, é sempre no Enneagrama, é sempre importante a gente entender qual é a motivação por trás do comportamento. Porque, às vezes, entre os tipos e os raios, o comportamento pode até ser o mesmo, mas o porquê eu faço aquilo é super importante. Então, quando você trouxe aí para mim, para os 6, né, como 6, as regras são importantes, é por conta do direcionamento, né? Porque quando o 6 ele perde essa conexão com a essência, ele fica sem o direcionamento e ele perde o senso de que ele tem uma autoridade interna, né? Então ele busca a autoridade, o apoio e a proteção, como a Marina trouxe, no externo, né? Nas regras, nos procedimentos, nas empresas, como a Mayara trouxe, né? Nas instituições, nos grupos, né? Alguma forma de autoridade de sustentação. Então, ótimo esse ponto aí que vocês trouxeram para a gente poder explicar um pouquinho, né? Esclarecer um pouquinho aí nessa questão do 6. Perfeito. E meninas, tem um ponto no 6 que eu queria explorar com vocês, que é a questão da lealdade, né? Da irmandade. Então, o 6 ele é um raio que pensa no grupo, né? E que pensa no grupo independentemente de instinto, né? E ele tem uma questão de lealdade, de irmandade. Como é isso para vocês? Se isso é real? Como isso funciona na vida de vocês, como raio 6? Para mim, eu não sei nem explicar, cara, porque é tão meu isso, é tão, tipo, meus amigos são, tanto é que eu tenho amigos de 30 anos, a minha família é minha família, eu tenho muito essa coisa da lealdade, assim. Eu não consigo nem explicar muito porque, não sei, tá no sangue. Eu acho que essa é a principal característica do seis mesmo. Tá muito no sangue. Então, assim, eu defendo com unhas e dentes aqueles que são os meus, que são os meus pais, minhas irmãs. Eu posso brigar com eles, mas ninguém mais pode. É tipo isso, entendeu? Eu entro numa guerra, eu entre eles, mas de fora são os meus, eu que tenho que defender. Então, eu enxergo muito isso nas minhas amizades, na minha família. Na empresa eu nem enxergo tanto, eu enxergo muito entre Uhum. amigos, né? Entre colegas de trabalho até. Então, assim, o meu setor, a minha galera, eu gosto muito disso, entendeu? Perfeito, acho que você traz o viés do 6, né? Com a combinação dos teus instintos, com a combinação de como é para você, né? Essa Sim. energia aí sexual também de já entrar na defesa, Ah, né? vai brigar, né? Dos meus, né? Então já Sim, parte aí para defender mesmo. Foi muito legal. E sim. como que é para você, Mai, essa questão de lealdade, de irmandade aí, que é tão forte no 6? Cara, é fortíssimo, né? A lealdade. Eu acho que é uma das principais características do 6, né? A lealdade. E para mim, é, é aquela coisa, né? É o grupo, então, se aquele grupo eu sou leal, eu vou pelo propósito do que o grupo coloca, vou pra guerra. Vou pra guerra junto e não tenho que me tire de lá.
E também tem os preferidos, né? Então, hoje em autoobservação, para mim é nítido. Eu vou puxando as pessoas assim, né? Eu vou puxando e falo assim, não, vem cá, fica aqui junto. Que o seis ele tem um valor muito grande de família. E não só a família, os nossos filhos, maridos, enfim, mas família como um todo. Então, todo mundo que está junto com a gente é família. Por isso que o seis também ele é conhecido muito como a matilha, né? Que é aquela lealdade que os lobos têm. E aí, só falando, eu acho incrível, né? A questão da lealdade, porque é assim, se me ligar, tipo, 2 horas da manhã, falar, Maia, eu preciso de você. Se tiver ao meu alcance, não tenha dúvida que eu vou estar lá para ajudar, no que eu puder. Agora também tem uma parte de um nível de consciência muito baixo, né? Que tende a um fanatismo, né? Quando, quando você entrega essa lealdade com um nível de consciência muito baixa, você pode se tornar fanático por uma pessoa, você pode se tornar fanático por um grupo, porque você passa a acreditar somente naquilo. Então, isso é um ponto do seis que é muito delicado. Eu acredito assim, né? Acho que todos os pontos de todos os tipos centrais tem tanto o lado de luz quanto o lado de sombra. Isso depende muito do estado de presença, da percepção, do nível de consciência que a gente está. Perfeito, você trouxe um ponto que é bacana, Mai, porque essa questão da lealdade, né? Que em algumas literaturas do Enneagrama, o 6 ele é chamado também em alguns momentos do cético leal, né? Então ele traz Sim, mesmo, de repente, ele fecha o foco naquilo, né? E ele precisa tanto daquela sustentação que ele entrega completamente a direção nas mãos de outra pessoa através de uma lealdade aí cega, né? De uma entrega a lealdade, autoridade dele, né, cara? a autoridade sobre ele, né? Sobre as É, ideias, sobre o pensamento, é uma autoridade sobre ele, né? Então é bacana você ter trago esse ponto para a gente entrar. É o que vocês estão falando, né, meninas? Eu acho que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, acho que em níveis mais saudáveis de consciência, a lealdade é extremamente importante, dá um senso e uma posição de liderança, que é uma posição 6, né? É porque o 6 ele precisa fazer parte do grupo, mas ele tem uma posição de inspirar, né? De levantar a espada ali à frente, de ir à frente, abrir o caminho, né? E em uma outra dose excessiva, e dependendo do nível de consciência, ele pode trazer algumas outras consequências, e isso para todas as características, né? Isso para tudo, eu acho que funciona dessa maneira. Mas aí, explorando um pouquinho dessa questão de entregar para o outro, do externo, né? De estar fora de si. O mecanismo de defesa do 6 ele é caracterizado como a projeção, né? Então é como se eu projetasse tudo que está dentro de mim no externo. Então, quando eu tenho medo, preocupação, quando eu estou projetando no externo, aquilo está dentro. Quando eu vejo uma pessoa que tem autoridade, coragem, eu projeto aquilo, né? Eu pego o que está externo como uma estabilidade interna, né? Então, isso vai alimentando aí esse mecanismo de defesa, vai protegendo para que a personalidade continue rodando. Explica um pouquinho como é para vocês esse mecanismo da projeção para o externo. Como é na vida de vocês? É real? É, eu achava que isso era muito característico de todo mundo, né? Eu lembro quando eu fiz um. Logo que eu entrei na faculdade, teve um workshop que explicava muito isso sobre a projeção. Mas hoje eu vejo bem a diferença disso, até juntando um pouco com a lealdade, eu enxergo que, sei lá, dentro de uma organização eu tenho um líder que eu admiro demais.
eu junto a minha lealdade com essa projeção do tipo assim, é essa pessoa que vai me segurar. Eu tô aqui por ela, mas na verdade eu tô projetando, porque é a autoridade que eu deveria ter em mim, entendeu? A confiança que eu deveria ter em mim. Então eu projeto a confiança no outro. Na segurança no outro, entendeu? Então eu consigo enxergar isso muito no trabalho, muito na época de faculdade também. Eu dependia muito das pessoas, entendeu? Então eu enxergo muito essa projeção nessa dependência também, de ter alguém para me confirmar, né? Não, Marina, é isso mesmo. Eu já tenho todas as respostas em mim, mas eu preciso que alguém fale. É isso. Então, quando eu percebo que eu preciso de uma validação, opa, estou projetando. Estou projetando porque eu já tenho essa resposta em mim. Hoje eu já consigo trazer isso para mim, né? Mas antes eu perguntava para minha irmã, eu perguntava para minha mãe, eu já sei a resposta, mas você acha que eu tenho que ir para esse caminho? Você acha que eu preciso fazer esse processo seletivo? Não. Eu já sabia o que eu queria, mas eu sempre estava jogando para o outro a responsabilidade que era minha. Perfeito. E você trouxe um ponto, acho que esclareceu a questão da projeção, como é para você, e trouxe um ponto bacana também, que é a validação, né? Então, Muito. que o 6 ele tem, muitas vezes, dependendo do momento, do nível, enfim, ele tem uma necessidade da validação, né? Eu já sei a resposta interna, mas eu queria ouvir, assim, só me dá uma confirmaçãozinha que tá Só me dá o certo, pontinho final, só é tipo isso. um joinha, só para eu ir tranquila, né? Aham. E aí, Mai, como que é para você isso, essa questão da projeção, do que você observou em si, e também essa questão da validação, enfim, o desdobramento que isso tem em você, que teve em você, né? Que eu sei que vocês já estão aí numa caminhada de autoobservação há algum tempo. Karina, a projeção, para mim, passava muito, hoje olhando, né, passava muito a questão de quanto eu não confiava em mim mesma. E eu precisava de um apoio externo para validar, como a Marina colocou, aquilo que já estava dentro de mim, mas eu não acreditava. E daí vem também a dúvida, né? A gente puxa, fala assim, não, tem que fazer tal coisa, assim, assim, assim. Ah, mas será? Não, deixa eu confirmar aqui. Então, tinha muito essa questão de colocar para fora ali em relação à validação. E a projeção, a gente projeta muita coisa, a gente projeta tudo. Então, dentro dos relacionamentos, a gente vai projetar. Então, quando a gente está inseguro, eu que tenho um sexual alto também, né? É perceptível, eu começo a ficar insegura, eu já começo a ficar desconfiada, eu já começo a querer fuçar nas coisas, dar uma de FBI, não, porque eu vou achar alguma coisa. A Marina tá dando risada, deve caber isso pra ela também. Perfil Ou investigativo do 6, né? É total, total. CSI total. E aí eu fico assim, não vou fazer. CSI. Porque se eu achar, eu não sei o que eu faço. Então eu decidi não fazer mais. E a Perfeito, questão, por Mai. exemplo, assim, nossa, eu admiro muito essa pessoa, cara, eu queria ter essa coragem que essa pessoa tem pra fazer isso, pra estar colocando a cara no mundo, para. Aí um belo dia, meu, caiu minha ficha, eu falei, Mayara, presta atenção, olha lá, você está projetando aquilo que está dentro de você. Então, de novo, são os dois lados. A gente vai projetar tanto as coisas que são boas quanto as não tão boas, assim. Sim, perfeito. Para mim ficou claríssimo, assim, vocês conseguiram trazer com clareza a questão da validação, a questão da projeção. Então, para mim está muito claro. Queria explorar um aspecto com vocês, meninas, que é quando o 6 ele sente um chamado, né? Um chamado aí de alma para as causas, né? Para as causas humanitárias, para as causas, né? Então, acho que hoje em dia é muito comum, e talvez para todos os raios, né? E dependendo do nível de consciência, em níveis saudáveis, existe um chamado para contribuição, né? Mas no 6
esse chamado, ele é talvez um pouco mais profundo, talvez um pouco diferente, o chamado para as causas, né? E não é simplesmente participar das causas, é um chamado para empreender, para liderar, né, dentro dessas causas. Como que é esse chamado para vocês? Ele existe? Não? Como vocês lidam com ele? Como que funciona essa questão para vocês, meninas? Eu, quando era mais novinha, tinha um site, acho que ainda existe, o Somos Todos Um. E só essa frase, pra mim, parece que no corpo mesmo, né? O coração esquenta, sabe? Todos somos um, todos somos iguais, todos podemos ter o mesmo, ganhar o mesmo, receber o mesmo, oferecer o mesmo. Então, assim, eu sinto muito esse chamado da caridade em si. Não sei se realmente tem a ver com o tipo 6, mas quando eu penso no vamos elevar a consciência do mundo como um todo, das pessoas próximas a mim. Eu tenho. Parece que a minha força interna vem com uma forma mais. Cara, vamos, nós somos uma tropa, nós vamos conquistar tudo que a gente tem que conquistar. Eu acho que eu sinto muito isso no corpo. O chamado, ele vem. Antes de vir pro meu coração, ele vem no meu corpo. O meu coração já. Como se eu tivesse. Como se eu construísse uma guerreira dentro de mim mesmo, sabe? Isso é muito forte em mim. Legal, Má. E para você, Mai, como que é escutar? Como que é sentir? Esse chamado existe? Como que funciona para você, Mai? Karine, eu acho que assim como todas as pessoas, quando o chamado bate, a gente nega ele. E o 6, talvez de uma forma mais forte, ele negue por não acreditar que ele é aquela pessoa para estar à frente desse chamado. E o 6, ele tem muito a questão de liderança, né? Quando ele entra realmente numa causa, ele leva todo mundo atrás. Que ele sabe internamente onde tem que chegar. E ele acredita nisso. Não precisa de planejamento, a gente não precisa saber qual é o próximo passo. A gente só sabe que na hora exata esse próximo passo ele vai aparecer. E para mim, quando aparecem causas, principalmente contra a opressão, é muito mais forte. A Marina falou, né? Parece que eu tenho uma guerreira dentro de mim. Parece não. Todo mundo tem um arquétipo, né? Do guerreiro. A gente sabe disso. Mas o 6, ele é o que vai lá na frente da batalha, vai levantar a espada, vai falar, não, a gente tá todo mundo junto por isso, né? Vamos construir um mundo melhor para todo mundo e vamos embora. Vamos embora porque já deu certo isso daqui. A gente não entrou nessa batalha à toa. A gente entrou porque sabe que vai dar certo. Então é muito forte, Karina. Que maravilha, nossa, eu tô muito tocada aí pelo que vocês falaram, porque acho que é isso, né? Acho que todos nós temos o arquétipo do herói, ele é um arquétipo disponível para todos, né? E na verdade todos temos esse acesso. Mas o 6 é isso, né? Ele chega aqui e ele não acredita que ele é o herói, né? Ele não consegue perceber a força, a grandeza e vai negando o chamado e vai, né, transitando aí na jornada do herói dele, vai acumulando as habilidades, né, vai se juntando aí, juntando seus pedacinhos até entender que ele é inteiro, né, um guerreiro, vai montando essa armadura. Quando a Marina começou a falar, eu fui imaginando, né, e depois a Maiara continuou perfeitamente, eu fui imaginando assim, o chamado vindo, chegando no corpo, o coração, né, abrindo, e aí começando a pegar mesmo a armadura e colocar
colocar e montar no corpo a armadura, né? E começar a colocar aí as vestes do guerreiro, sabendo que vai sair para uma batalha, bem como a Mayara falou, uma batalha que você não sabe exatamente o próximo passo, mas você tem uma guiança de que você sabe como tem que ser feito. Você, no fundo, você sabe que você vai ter esse guia, né? E você já sabe que tá tudo certo. Nossa, é incrível, né? Muito incrível esse chamado. E isso vem muito, Karina, quando a gente realmente acessa o coração. É que a coragem, né, é o agir pelo coração. É você sentir aquilo e você simplesmente ir sem ter o questionamento. Porque o 6, ele muitas vezes leva o que ele sentiu, né, para o mental, e aí é o momento que pode surgir as dúvidas, os questionamentos, e esse tipo de personalidade ele acaba se perdendo. Porque a coragem é agir pelo coração. É exatamente isso. Eu não preciso planejar o próximo passo. Eu sinto que na hora certa ele vai aparecer. Eu sinto que no momento certo as pessoas vão estar comigo. Que eu vou precisar nessa batalha, vamos dizer assim. E tudo vai acontecendo. Como isso é verdade, assim, só fazendo um link aqui com um dos temas, né? Como isso é verdade num processo de transição de carreira, né? Porque muitas vezes você dá um passo sem saber qual vai ser o próximo, você não consegue calcular todos os riscos, existe um processo de dúvida e o agir pelo coração, né? Saber dessa guiança. Muito legal, meninas. Nossa, incrível. Incrível esse raio. Maravilhoso. Todos são, né? Mas trazer aí essa coragem e empreender aí é maravilhoso. É levantar a espada, né? Levantar mesmo a espada. E eu acho que o 6 tem uma característica que é inspirar os outros também, né? Então, eu imagino que o 6 é aquele líder que vai lá na frente da tropa e vai fazer o discurso e vai falar, vamos lá, né? Eu sei para onde é, vamos comigo, eu tô com vocês, né? Então, é muito lindo, muito lindo. Meninas, quero fazer uma última pergunta para vocês, porque a gente já vai encerrando, né? Encaminhando aí para o encerramento da nossa conversa, que tá maravilhosa. Qual é a principal contribuição, ou quais são as principais contribuições que vocês entendem que uma pessoa no raio 6 ou que vocês, com pessoas que vibram predominantemente no raio 6 têm para entregar para o mundo corporativo, para as lideranças, né, para essa esfera profissional que a gente tem aí no planeta, né? Qual é a maior contribuição ou as contribuições do raio 6? Assim, falando muito pelo meu momento e pelo que eu tenho vivido e tal, a contribuição que eu posso deixar é não precisa planejar tanto. Existe um limite, não precisa não planejar, né? Sair fazendo, mas existe um limite certo para o planejamento até aqui tá suficiente, vai. Porque senão a gente entra nesse ciclo, vamos planejar, será que isso vai dar certo? Senão... E aí você perde o timing às vezes, ou então às vezes você desiste porque você começa a colocar um monte de coisa na frente que pode não dar certo. Então, assim, eu acho que a contribuição que eu mais posso dar é vai. Planeja um pouquinho? Vai. Vai e o próprio caminho ele vai se ajeitando, porque a nossa intuição é muito forte, sabe? Então, assim, se a gente já chegou na nossa cabeça e a gente planejou um pouquinho, o caminho tá certo, o caminho tá feito e o destino já tá traçado, entendeu? É mais ou menos isso. Perfeito, Mai. E você, Mai, na tua visão, qual que é essa contribuição ou as principais contribuições? A principal contribuição para mim, Karina, é que dentro de um mundo corporativo, independente do instinto, né, dessa personalidade 6 do dominante, a gente tem muito um poder agregador.
o agregador que eu, o poder, aliás, que eu coloco, não é aquele poder distorcido. A gente tem uma força de união muito grande. E isso eu sinto que faz muita diferença dentro do mundo corporativo. Não é o meu setor ou o setor do outro. É uma única coisa. Todos os funcionários, os colaboradores, se seja diretor, se seja alguém que esteja trabalhando na faxina para manter o ambiente limpo que a gente vive, tá todo mundo junto ali. Então, os seis, eles são ótimos líderes para agregar dentro do corporativo. E isso que a Marina falou é muito real. É necessário existir um planejamento, mas esse planejamento não pode chegar ao ponto de paralisar você para ir para a ação. Com o medo, muitas vezes, de errar. Porque o seis, ele traz muito isso também, né? É uma crença muito que o seis tem de que ele não pode errar. E dentro de um planejamento dele, hoje eu vejo assim, não como um erro, mas como uma oportunidade de traçar uma estratégia diferente para chegar naquele objetivo. Então, é mudar a forma de pensar e realmente agir. Perfeito. Meninas, foi uma conversa linda, uma conversa corajosa, porque vocês trouxeram aqui de forma clara, muito explícita, abriram mesmo aí o coração, o dia a dia, o funcionamento de vocês, para que outras pessoas possam se reconhecer ou possam entender como funciona o seis, tanto em níveis médios como em níveis mais saudáveis, né? E nós somos tudo, né? Nós não somos só uma parte, nós não somos só o que a gente gosta, o que a gente não gosta, somos muito mais do que tudo isso, né? Do que somos. Então eu queria só agradecê-las, o tempo de vocês aqui. Me sinto extremamente honrada de tê-las aqui comigo nessa conversa. Estou extremamente feliz, tocada mesmo, tocada. Esse é um raio que me toca. Acho que na experiência a gente participou de alguns Enneagram Coaches juntas, né? E aí, num dos Enneagram Coachings lá do Núcleo da Consciência, que foi o espiritual, quando eu passei pelo raio 6, né? Eu terminou lá a indução, a reprogramação do raio 6, todo o Paranauê lá do raio 6. Eu fui lá no Nicolai, né, que é o mestre que conduz a gente aí nos Enneagram Coaches, e falei pra ele, ó, já posso ir embora. Agora, eu já posso ir embora. Só vou ficar pros próximos por causa do certificado. Né? Eu falei brincando pra ele, falei, mas aqui, ó, pra mim, já estava encerrado esse treinamento. Então, assim, é um raio extremamente forte, né? Forte, vigoroso, corajoso. Então, me honra muito a presença de vocês, meninas. Quero agradecê-las. E aí, Tá? Karina, se você me permite, Claro. no Claro, agora eu passo espiritual para mesmo, vocês a né? palavra para No a espiritual, gente o que encerrar. me veio, né, de recordação. No dia, na manhã que a gente foi entrar na energia do raio 6, eu me lembro que tinham, acho que 4 pessoas raio 6, e aí 3 pessoas estavam na porta, né? Eu e mais 2, então vem muito a questão da lealdade. O 6, ele tá junto até o fim. Guerreiro que é guerreiro não vence a batalha sozinho, né? A gente tem muito isso intrínseco na gente. E tinha uma delas que estava de fora. E foi automático, né? Nós 3 na frente da porta para entrar naquela energia vibrando, né? Aquela energia forte do campo, foi automático a gente procurar onde que estava essa 6 e puxar essa 6 junto com a gente. E a hora que abre a porta da sala realmente parece, né? A gente está entrando com a espada, com o escudo, batendo. Tem muito, é uma coisa muito forte, batendo assim e acordando realmente os guerreiros que estão passando despercebidos, né? Porque isso está dentro de todo mundo.
Então é muito forte, né? E começa a vir algumas lembranças. Que lindo. Eu não fiz ainda o espiritual, vocês já me deram alguns spoilers. Mas eu consigo entender perfeitamente o que a Mai fala, assim, dessa coisa do guerreiro, de tamo junto, de vamos pra luta junto. Eu tenho uma ligação muito forte com a história da Joana d'Arc, sabe? Todas as mulheres guerreiras me tocam de uma forma muito forte também. Então, eu super consigo entender isso. Então, eu acredito que a energia do raio 6 realmente, principalmente pra você, né, Ká, que é a tua flechinha lá. Você sabe que no Então, dia do raio 6 eu sinto muito no corpo também, né? Eu sou tipo corporal, enfim, o é. 6 ele é uma flecha minha lá, da minha integração, digamos assim, do meu chamado, da minha missão também. E o 9, né, ele nunca quer muito, assim, não é que ele nunca quer, mas a gente tem uma tendência, assim como todos os raios têm uma tendência e um mecanismo de defesa, o 9 ele tem uma tendência a não querer fazer movimentos que rompam, né, movimentos que sejam movimentos muito fortes, muito drásticos, para a gente é sempre um desafio, a gente sempre vai ter que empreender aí a coragem para fazer esses movimentos. E no dia do raio 6 todos os dias super disposta, levanta, faz yoga, toma café. Dia do raio 6 não quer levantar da cama. Meu Deus, é hoje que minha vida vai mudar. É hoje que. Porque a minha sensação é essa. Assim, é hoje que o chamado para a batalha vai chegar. É hoje que as coisas mudam. Então, acho que o raio 6 tem essa força, essa energia. Então, garotas, uma honra tê-las aqui. Muito obrigada pela participação, sou muito grata. Né? Abro para vocês aí também se despedirem, se querem falar qualquer coisa, para Ah, a gente poder obrigada encerrar. pela oportunidade. Obrigada, Mai, também, por compartilhar comigo. Somos seis, somos guerreiras. E obrigada para quem assistiu também, né? Eu quero agradecer a Karina pelo convite e você sabe, Ká, que aqui é a qualquer hora. Oh, querida, estou com você também. Agradecer a quem está aqui junto com a gente nesse momento, a quem vai nos assistir depois. Agradecer a Má também pelas contribuições e deixar um recadinho para o pessoal que o Eneagrama ele é um caminho de desenvolvimento incrível para quem se permite. É um autoconhecimento e um desenvolvimento através das flechas, das asas, das integrações, desintegrações que auxiliam muito durante essa vida. Perfeito. Meninas, gratidão imensa por vocês existirem, por estarem aqui. Uma gratidão aí também a todos que nos estiveram junto conosco, todos que virão a ver aí essa conversa posteriormente também. Se permitam, assim como a Mai fez o convite. Aí eu Boa preciso noite, mandar beijo, meninas. preciso mandar beijo para Manda Verônica, preciso beijo. mandar beijo para Inês, que Manda está lá em beijo. Portugal vendo a gente, preciso mandar beijo para Fernanda que entrou. Não Isso aí, tem manda como, né, beijo. Karina? Tem que mandar beijo. Isso Meninas, aí. um beijo. Beijo para vocês, Boa muita noite, gratidão. queridas. Boa Gratidão. noite. Boa noite.